Hora de falar sobre Hulk, que quer permanecer no Atlético até a sua aposentadoria. O Hulk tem 39 anos de idade, completa 40 em julho do ano que vem. Ele ainda não se decidiu sobre quando parar. Ele entende que ainda tem bastante lenha para queimar. E a ideia do Hulk é ficar no Atlético para cumprir seu último ano de vínculo. O contrato se encerra em dezembro de 26 e eventualmente renovar o contrato. Mas Nicola, você não falou que existe uma possibilidade real de o Hulk ir embora em janeiro? Sim, não depende dele, sim do Sampaoli, que desde a sua chegada tem mostrado a intenção de não permanecer com o Hulk. Um detalhe importante, a diretoria do Atlético e a torcida querem a permanência do Hulk. Hulk também tem sinalizado sobre a sua intenção de ficar. Agora vai caber ao Sampaoli ser convencido sobre a importância do atacante, que fez gol, o primeiro na vitória por 3-0 contra o Bahia. Nessa quarta-feira são 500 gols marcados, somando partidas oficiais e não oficiais. São 448 gols em partidas oficiais. É o principal artilheiro em atividade no futebol brasileiro, com 3 gols a mais do que o Neymar. Só para completar, sobre o Hulk, 53 jogos, 18 gols e 5 assistências. Gostaria muito de saber a sua opinião. Se você é presidente do Atlético, você fica com o Hulk para 2026 ou abre mão do atacante? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? A rodada 32 do Campeonato Brasileiro foi ótima para o futebol mineiro, à medida que o Atlético venceu o Bahia em casa e o Cruzeiro também venceu em Porto Alegre o Grêmio, né? Uma quarta-feira agitada em que Atlético e Cruzeiro buscaram resultados importantíssimos. Mas eu quero comentar esses resultados a partir de um ponto de vista específico que parte da palavrinha regularidade. Começando pelo Atlético, o Galo de Sampaoli finalmente tem regularidade, consegue emplacar uma boa sequência de resultados, mas também de desempenho, conquistando vitórias de maneira contundente, né? São 2 vitórias e um empate contra o Internacional lá em Porto Alegre, mas um ponto que deve ser valorizado diante das circunstâncias da partida. O Atlético suportou a pressão com um homem a menos. Não foi um jogo brilhante, não foi um jogo de domínio, de controle, de pressão do ponto de vista ofensivo, mas foi um jogo de muita obediência tática, de muita organização, de muita dedicação do ponto de vista defensivo, e isso precisa ser valorizado, até porque o trabalho do Sampaoli, que é aí conhecido por um técnico com DNA ofensivo, o trabalho dele parte de ajeitar essa defesa do Atlético, e com isso o time tem evoluído, e o jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre mostrou isso mais uma vez. Do ponto de vista do Cruzeiro, é a regularidade que faz com que o título desse ano ainda não esteja definido, muito menos segregado a apenas Flamengo e Palmeiras. A regularidade do Cruzeiro põe fogo nessa parte de cima da tabela. O Cruzeiro buscou a sua 6ª vitória como visitante. O Cruzeiro que só perdeu uma vez nesse retorno, que oscilou em desempenho em algum momento, o que é natural. O campeonato é muito longo, mas mesmo em partidas em que sofre mais, mesmo em partidas fora de casa, o Cruzeiro está sempre ali beliscando os seus pontos. E o Campeonato Brasileiro, a grande campanha de um grande clube no Campeonato Brasileiro é sempre pautada por regularidade. Leonardo Jardim exaltou, inclusive, nessa dedicação do time, que teve mais oportunidades no primeiro tempo, o Grêmio pressionou mais na reta final e o Cássio estava lá, né, para poder fazer defesas importantíssimas. E ainda teve Fabrício Bruno mostrando o seu poder no jogo aéreo ofensivo. Para finalizar essa coluna de hoje, quero destacar aqui 2 protagonistas dessa quarta-feira, 2 jogadores veteranos. O Hulk chegando ao seu gol de número 500 e o Cássio fazendo defesas como se ele tivesse lá no seu tempo mais áureo da carreira, o Cássio de alguns anos atrás, mostrando que ele ainda continua jogando em altíssimo nível, tem muita lenha para queimar. E o Hulk provando a longevidade do esporte, com boa condição mental, com boa condição física, com dedicação, com comprometimento dentro e fora dos gramados, para seguir tendo essa carreira tão bonita e para alcançar uma marca tão expressiva como 500 gols, o que é para poucos. Numa semana em que nós perdemos Lô Borges, eu uso aqui uma frase do Clube da Esquina: os sonhos não envelhecem. Não envelheceram para o Hulk, que segue buscando números expressivos, buscando títulos na sua carreira, e também não envelheceram para o Cássio, que veio para o Cruzeiro e trata o Cruzeiro como um grande desafio na sua vida, jogando em altíssimo nível e com muita dedicação.